Boa noite, queridos. Estamos ao vivo para nossa live nessa quinta-feira. Estamos hoje começando uma série nova no Renovamente. Vamos analisar, como sempre, à luz da Bíblia, esse grande sucesso, esse best-seller mundial do psicólogo canadense Jordan Peterson. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Esse livro que tem sido livro de cabeceira para muita gente, uma das obras mais elogiadas nos últimos anos. Muitos psicólogos, muitos pensadores têm recomendado esse livro. E é um livro interessante porque não é um livro de autoajuda, simplesmente. Tem sim um tanto de autoajuda, autorresponsabilidade, tem esse caminho no livro, mas é mais do que isso. É um livro muito voltado para filosofia, é um livro que procura se aprofundar na psicologia, e o autor, o Jordan Peterson, tem uma afinidade com a Bíblia muito grande. Ele gosta da Bíblia, ele cita muito as Escrituras Sagradas. Por tudo isso, nós fomos atraídos para fazer uma análise dessa obra à luz da Bíblia. Sejam muito bem-vindos, todos que estão entrando. Shalom, Júlio, shalom todos que estão cumprimentando aí. Vai dando o seu gostei para impulsionar a live, convida alguém para estar conosco aqui. Eu creio que vai ser uma bênção esse tempo que vamos ter juntos aqui. Não sei se você já leu essa obra, mas ainda que você não a tenha lido, eu tenho certeza que vai ser proveitoso para você, porque a gente vai resumi-la aqui. E sem querer ser pretensioso, além de ler o livro, e é um livro extenso, é um livro profundo, denso, eu também procurei ver resumos dessa obra e eu achei que muitas pessoas não compreenderam a fundo a proposta do Jordan Peterson. Gostaram, se maravilharam com o livro, mesmo sem entender a fundo a proposta. Então eu creio que aqui na nossa live você vai ter uma visão mais profunda do que de fato Jordan Peterson quis trazer. E para aprofundar ainda mais, vamos trazer a visão bíblica sobre cada uma das 12 regras que ele propõe. Nessa live aqui eu pretendo tratar de 3 das 12 regras e farei mais 3 lives com mais 3 regras cada. Essas lives serão lá no meu canal do YouTube. O link para o canal está aqui na bio para você acompanhar as próximas regras nas próximas semanas, querendo o bom Deus. Tá bom? Vamos lá, vamos começar? Vamos para a primeira regra do Jordan Peterson. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações, que tem muita coisa para a gente começar. E deixa eu colocar aqui também o... Deixa eu ver aqui como é que bota aqui. Opa. Tá aí. Regra número 1. Costas eretas, ombros para trás. Interessante quando eu fui ver os resumos que as pessoas fizeram sobre esse livro, na verdade todas as pessoas que eu vi resumir esse livro, resumiram essa regra como se fosse uma simples regra de postura corporal, né? E sim, Peterson fala sobre postura corporal, mas é muito mais do que isso. Vamos tentar entender o que ele quer dizer com isso aí. Peterson, ele chega pra gente nesse livro e ele desromantiza a visão que muitos têm da natureza. Muitas pessoas acham que a natureza é um sistema perfeitamente equilibrado, nivelado, harmônico. Mas não é bem assim, gente. Se a gente for olhar para as sociedades animais, para o reino animal, nós vamos ver que existe muito desnivelamento, muita hierarquia. No mesmo grupo de animais, há animais que vivem muito bem e outros que vivem muito mal. Eu estava assistindo ontem um documentário na Netflix com minha filha, Maria Esté, e ela ficou horrorizada. A gente estava vendo uma parte do documentário sobre os chimpanzés. O documentário é A Beleza Secreta dos Animais. E a gente via que tinham chimpanzés que viviam como reis naquele grupo e outros que viviam como mendigos. Os mais fortes, os mais
aptos, os que ganhavam os conflitos, tinham para si os maiores recursos na alimentação, mais possibilidades de acasalamento, acasalavam com os melhores parceiros, mas os que ficavam por baixo, que perdiam os conflitos, esses passavam fome muitas vezes, ninguém queria acasalar com eles. E não é a mesma coisa na sociedade humana? Jordan Peterson, para ilustrar isso, ele fala muito de lagostas, ele mostra como acontece com as lagostas mais fortes, as corajosas, as destemidas, que ganham os conflitos, escolhem os melhores locais para morar no oceano, reproduzem com mais facilidade, e as derrotadas, as fracas, acabam ficando por baixo. E isso acontece abundantemente na vida humana também, né? As pessoas, as mais fortes, as que vencem, vão acumulando tudo para si. É impressionante isso, né? Tem um ditado que é assim: o rio só corre para o mar. O que significa isso? A água corre para onde já tem água. A água corre para já ter. Ou seja, a pessoa tem dinheiro, aí ela acaba ficando mais bonita, acaba conseguindo mais oportunidades de ter mais dinheiro, acaba podendo escolher melhor os parceiros, tendo mais possibilidades culturais, educacionais, enfim. Quanto mais a pessoa tem, mais ela pode ter. Jordan Peterson, inclusive, cita um versículo bíblico de Mateus 25, que diz assim, que o Senhor diz na parábola dos talentos: a quem mais tem, mais lhe será dado, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E esse texto, eu acredito que o Jordan Peterson ele não cita com tanta propriedade. Em outros momentos ele cita a Bíblia com mais propriedade. Nesse eu acho que ele vacila um pouco, porque apesar de no final a ideia casar, sim, quem tem mais acaba tendo mais, mas naquele contexto ali o foco não é a coragem. No contexto ali o foco é a gratidão e a responsabilidade. É o reconhecimento da bênção que se tem e a responsabilidade com essa bênção, com essa graça, a resposta grata à graça que você recebeu. É isso que está ali no Mateus 25. Porém, tem também uma certa ligação, porque o servo que perde o pouco que tem é um covarde. E é isso que Peterson está dizendo. Está dizendo o seguinte, que os covardes, os fracos, acabam não tendo nada, ou tendo muito pouco. E os fortes e corajosos acabam tendo cada vez mais. E aí ele aponta para um aspecto neuroquímico. Ele mostra nas lagostas como as vencedoras e as perdedoras são muito diferenciadas por um aspecto neuroquímico. Nas lagostas vencedoras tem mais serotonina, que é um hormônio neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e de confiança. E ele mostra que quando uma lagosta sofre uma derrota, a sua serotonina despenca. E a tendência é que ela perca a confiança e fique cada vez mais derrotada. Ela até evita a briga, porque ela se sente incapaz. E ele fala que isso também acontece com seres humanos. Seres humanos que lidam com fracassos e com derrotas tendem a ter uma queda na sua serotonina, então se sentem cada vez mais incapazes, menos confiantes e não lutam mais por aquilo que querem, porque falta esse processo químico que anima. Daí o remédio antidepressivo muitas vezes ser um inibidor da recaptação de serotonina. O que é isso? É um remédio para deixar mais serotonina livre atuando no cérebro para aumentar a sensação de bem-estar, de prazer, de confiança. E aí sim, nesse aspecto aí da serotonina, o Peterson vai falar, algo que já é muito dito, que a nossa postura corporal pode atuar de maneira positiva ou negativa nessa produção do neurotransmissor no nosso corpo. E aí está o título da regra, né? Que é costas eretas e ombros para trás.
Se eu tenho uma postura de confiança, né? Costas eretas, ombros para trás, uma postura de confiança, eu vou produzindo para os outros, o que é importante, porque os outros começam a me ver como alguém confiante, como alguém poderoso, como alguém capaz, e a resposta que eles dão à minha confiança me dá ainda mais, porque eles começam a me tratar como um vencedor. Quando eles me tratam como vencedor, eu acredito mais que sou vencedor e aumento a minha confiança. E eu mesmo, ao ter uma postura de confiança, vou me sentindo cada vez mais confiante. Isso vai liberando no meu cérebro a serotonina e vai gerando esse círculo, né, virtuoso, né, de confiança e produção do hormônio da confiança, enfim. Isso sim é muito interessante e temos que praticar isso sim, né? Tentar induzir o nosso corpo através de uma postura, através de um comportamento, né? A produzir o hormônio da confiança, do bem-estar. Ele vai falar também sobre ter disciplina, sobre dormir bem, sobre se alimentar bem, para que você vai ficando cada vez mais confiante, produzindo mais do hormônio da confiança. Beleza, sim, ele fala sobre isso no livro. Mas eu fiquei impressionado como todos os resumos que eu vi não perceberam que não é só sobre isso. É sim para ter costas eretas, ombros para trás, postura de confiança, isso vai te ajudar? Sim, mas é muito mais do que isso. Eu vou ler aqui um versículo, gostando com a Bíblia. Eu vou ler aqui um trechinho do que o Jordan Peterson fala para você ver que não é só sobre isso. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala aqui. Levantar a cabeça fisicamente também significa, evoca e demanda erguê-la metafisicamente. Levantar a cabeça significa voluntariamente aceitar o fardo do ser. Então, quando Jordan Peterson fala na obra dele sobre levantar a cabeça, sobre colocar os ombros para trás, o peito para frente, as costas eretas, ter postura de confiança, ele está falando o seguinte: isso é uma representação de algo muito mais profundo que tem que acontecer no seu interior. Você tem que levantar-se por dentro. Você tem que passar a ser confiante de verdade. Você tem que encarar a vida com coragem, sabendo quem você é. Olha o que ele fala assim, ó. É aceitar o fardo do ser. É aceitar ser. Aceitar ser forte, aceitar ter valor, aceitar ter virtude e por isso encarar a vida com confiança. E aí entra, gente, a parte bíblica da gente aqui, que é a mais importante, né? O livro de Jordan Peterson é apenas uma isca, porque eu vou dizer a vocês, não tem nada do que ele fale que a palavra do Senhor não nos disse antes, com muito mais profundidade. Então vamos agora para o que há de mais profundo? Sim, o que Peterson fala é interessante, nos ajuda, mas olha que profundidade. Primeira coisa que a gente tem que pensar sobre autoconfiança, que tem a ver com autoestima, que tem a ver com identidade, em saber quem nós somos, é o seguinte: eu devo pensar sobre mim mesmo ou não? Tem pessoas, especialmente pessoas cristãs, que acham que pensar sobre si mesmo é um problema, é orgulho, é vaidade. Não devo pensar sobre mim mesmo, mas isso está equivocado. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele fala assim, ó: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha que coisa profunda. Você deve ter sim um conceito sobre você. Não um conceito vaidoso, soberbo, iludido, superestimado, não. Um conceito que advém da graça que você recebeu. Não é que você merece, mas você recebeu uma graça, então você reconhece essa graça. Aí entra a parábola dos talentos.
Quem tinha o talento e trabalhou com o talento reconheceu o que tinha. Você reconhece o que você tem. Então você tem um autoconceito, uma autopercepção, uma autoestima, uma autoconfiança a partir do que você recebeu de Deus, segundo a medida da sua fé. Porque a sua fé é o que te possibilita receber as coisas de Deus. Olha que coisa profunda. Então, a partir disso, eu penso de mim mesmo, com um conceito equilibrado, não superestimado nem subestimado. Entende? Preste atenção. Quando Moisés estava sendo chamado por Deus em Êxodo 3 para cumprir uma grande missão de libertar o povo de Israel, ele rejeitava aí. E ele dizia a Deus que ele não tinha condições de cumprir aquela missão. E o que é que Deus dizia a Moisés? Fica tranquilo, eu estou te capacitando, eu serei contigo, eu serei com a sua boca, eu serei com as suas mãos. O que você tem nas mãos aí? Eu vou usar a vara que você tem nas mãos. Significa isso. Eu aceito que a capacitação de Deus está na minha vida. Eu aceito que Deus age através de mim. Eu aceito que Ele flui através de mim. E por isso, costas eretas e ombros para trás, cabeça erguida, não em vaidade, mas em confiança no Senhor. Em confiança na graça que está na minha vida. E quando Moisés estava ali na sua insegurança, uma das coisas que ele falou para o Senhor, em Êxodo 3,13, foi o seguinte: Senhor, quando eu chegar lá em Israel, lá no Egito, vão perguntar, quem é o Deus que te enviou? Qual é o nome dele? Porque lá no Egito, todos os deuses têm nome. Quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu direi, Senhor, para as pessoas que me perguntarem? Então, o Senhor falou para Moisés em Êxodo 3,14, uma frase célebre do Senhor: diga a eles que eu sou o que sou. Diga a eles que o grande eu sou te enviou. Olha a força dessa expressão eu sou. Ela é tão forte que Deus se define assim. Essa é a minha definição. A minha definição é eu sou. Lógico que Deus não limita o que Ele é, Ele deixa o eu sou aberto, porque Deus é tudo o que é necessário. Olha, guarde isso aqui, guarde a expressão eu sou. Está Jesus no Getsêmani e vem a guarda do templo para prender Jesus. Quando os homens estão se aproximando de Jesus, eles perguntam lá em João 18, quem é Jesus? O Senhor pergunta a quem vocês estão procurando? Eles respondem, a Jesus o Nazareno. Aí o Senhor responde, eu sou. Quando o Senhor fala eu sou, o texto fala que os homens caem para trás. Observe. O Senhor já estava falando com eles. A quem vocês procuram? E ninguém caiu quando ele falou a quem vocês procuram. Mas quando ele falou eu sou, os homens caíram para trás. Por quê? Porque essa expressão eu sou, ela acessa dentro de Jesus o poder divino. Acessa nele a identidade divina. A expressão eu sou é uma expressão psicológica que acessa em nós algo muito profundo, a nossa mais profunda identidade. Então você precisa ter confiança para dizer eu sou, sabe? E isso não é vaidade. Eu vou de novo falar sobre Jesus. Preste atenção. Jesus falou eu sou várias vezes. Ele falou eu sou, na verdade, usando 7 metáforas extraordinárias. Por exemplo, eu sou a luz do mundo. Isso é pouca coisa? Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu lembro de uma professora minha de Direito que ela dizia, rapaz, essa frase dele é muito forte. Eu nem quero crer nele, mas ele falou isso com tanta confiança que me abala. Ela me contava, Diogo, isso me abala. Como é que um homem diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele disse também, eu sou a videira verdadeira. Eu te pergunto, alguém que fala esses eu sous tão grandiosos, pode ser alguém humilde? Pode. Porque humildade não tem a ver com negar a verdade que está em você.
Humildade tem a ver com reconhecer a realidade que está em você e colocá-la a serviço dos outros. Esse mesmo Jesus que diz eu sou, é o Jesus que diz em Mateus 11:29, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então é preciso que você aprenda a reconhecer quem você é, aquilo que Deus te deu, os seus potenciais, os seus talentos, e se posicione assim com humildade para servir o mundo. Pense comigo, se você entra no avião e você está inseguro, você tem medo de avião, e para te tranquilizar alguém te leva para conversar com um piloto. Aí você pergunta se é um piloto, vem cá, você é o piloto? Você é piloto? Você é piloto mesmo? E ele fala assim, rapaz, dizem que eu sou, né? Eu não sei não, viu? Dizem que eu sei. Mas você sabe pilotar? É o que dizem, né? Eu não estou muito seguro não. Você sai correndo do avião. O que você mais quer é que aquele homem diga assim, eu sou piloto, sou bem treinado, tenho experiência, tenho competência, pode ficar tranquilo. Ele está afirmando quem ele é, mas não está sendo soberbo. Ele está reconhecendo uma verdade. Eu tenho capacitação e confio na minha capacitação e coloco a minha capacitação ao seu serviço. Você entende? Eu entendo quem eu sou e me mantenho humilde da mesma forma. Então, vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando sobre a sua identidade. Olha o que ele fala. 1 Coríntios 15:9 ele fala assim, ó, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo. Observe que ele disse que ele é apóstolo. Em primeiro lugar, os coríntios diziam que ele não era apóstolo, mas ele fala, sou apóstolo sim. Vocês reconhecendo ou não, isso não muda o que eu sou. Sou apóstolo, sou o menor. Não mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas ele fala assim, ó, mas pela graça de Deus sou o que sou. E essa aqui, gente, é exatamente a mesma expressão de Êxodo 3,14. É de lá que Paulo prega. Ele teve a coragem de usar a mesma expressão que Deus usou para se definir. Eu sou o que eu sou. Mas ele fala, eu sou o que eu sou pela graça. Não vem de mim mesmo. Eu não sou autossuficiente. Eu sou dependente de Deus. Sou sustentado por Deus. Sou provido por Deus, sou comissionado por Deus, sou empoderado por Deus, mas sou o que sou. Pela graça de Deus, sou o que sou. Aí ele continua, e a graça dele não foi em vão na minha vida, porque eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Ou seja, eu fui grato, eu respondi à graça com gratidão, com ação de graça, com postura de quem é grato, com serviço de quem é grato. Eu peguei o que eu sou pela graça e servi com o que eu sou. Você entende? Mas aí entra a questão, mas pastor, e quem eu sou? E aí eu teria que conversar com você para poder dizer quem você é, seus talentos, suas aptidões, enfim. Mas a maioria do meu público aqui é cristão. Então uma coisa eu posso te dizer. Você que é cristão, no mínimo, o que já é o máximo, é um filho de Deus. Quando você reconhece isso, quando você entende que é filho de Deus, quando você ouve a testificação do Espírito Santo, lá em Romanos 8,16, né, de que você é filho amado de Deus, meu amado, isso te empodera de uma forma maravilhosa. Você ganha confiança para a vida. Porque nesse mesmo capítulo, estude esse capítulo 8 de Romanos, faça isso por você. Estude, leia e releia, grave no seu coração, memorize Romanos 8, faça desse capítulo um alimento constante na sua mente, até que ele entre profundamente no seu coração, encuque ele no seu coração. Por que ele vai dizer para você que você é filho? E se você é filho, Paulo diz depois, você é herdeiro de Deus, ou seja, tudo que há em Deus está sendo preparado para a sua vida, para a sua realização como indivíduo nesse universo está garantida pela sua filiação. Um dia, inevitavelmente, se manifestará em nossas vidas a glória de Deus. E ela já tem se manifestado. Lógico que no porvir se manifestará em plenitude, mas já tem se manifestado.
Então, quando eu me aposto disso, aí eu me aposto do versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Porque o Senhor age em todas as coisas para o nosso bem, para que os bons propósitos dele se cumpram em nossa vida, que é nos fazer filhos maduros, filhos maravilhosos, tais qual Jesus. Então, quando eu entendo isso, e voltando aqui para o Jordan Peterson, eu me torno confiante. Porque Paulo vai dizer no versículo 31 de Romanos 8 o seguinte, ó, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala que não tem nada que pode nos separar do amor de Deus. Nem uma criatura, nem anjo, nem demônio. Nenhuma criatura, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro. Então, se eu entendo isso, eu não tenho como não ter costas eretas e ombros para trás, não como quem é soberbo, mas como quem entende quem é, entende que é amado, entende que é abençoado, entende que é um Deus bom que age na sua vida, entende quem é. Então você enfrenta, você não aceita mais, preste atenção, ser essa pessoa que baixa a cabeça nas situações, entende? E voltando aqui para o Jordan Peterson. Peterson fala que as lagostas, os animais que baixam a cabeça demais, e aí produzem pouca serotonina também, pouca confiança, eles vão só mendigando na vida, só pegando o resto. E a sua postura acovardada, excessivamente tímida, fraca, faz com que eles vão perdendo cada vez mais. E aqueles que são confiantes, poderosos, vão tendo cada vez mais. E aqui não é uma questão de competir, não é uma questão de ter mais do que os outros, mas é uma questão de conquistar aquilo que Deus tem preparado para você. É uma questão de saber quem você é e dizer, vou sim, vou disputar sim, é para mim sim, o concurso pode ser para mim. Que é uma coisa que eu sempre coloquei na cabeça, sempre me ajudou na escola, na faculdade, é o seguinte, tinha uma coisa difícil de entender. Sabe o que eu dizia? Não, peraí, se algum ser humano entende, eu também posso entender. Porque eu sou um ser humano capaz como qualquer outro. Ou seja, você começa a não se sentir inferior a ninguém. E a saber que você pode entender, você pode... Se tem concurso, você pode passar. Se tem emprego, pode ser seu. Se tem boas relações, pode ser sua. Porque para você... Assim, aí ele fala, por exemplo, que na base... As pessoas que... Os indivíduos que estão na base do reino animal, por exemplo, eles praticamente não acasalam. E quando acasalam, é com os piores da espécie. E como as pessoas vivem assim também, né? Acabam aceitando qualquer tipo de parceiro amoroso, por quê? Porque não tem força na sua identidade. Acham que qualquer coisa que vier para si é lucro, porque não se enxergam como pessoas valiosas, preciosas, né? Tocadas pela graça do Senhor. Então, assim, isso muda tudo na nossa vida. Essa autoconfiança, essa autoestima que vem desse encontro com a graça, dessa identidade que recebemos de Deus, muda tudo. Eu não aceito mais qualquer coisa, não por soberba, mas porque não cabe a mim, não é para mim isso. Gente, eu falo muito mais sobre autoestima à luz da Bíblia numa live que acho que está aqui no meu IGTV, mas certamente está no meu canal do YouTube. Coloca assim no YouTube, ó, Autoestima Diogo Dantas. Vai aparecer uma live, acho que tem umas 2 lives sobre isso, muito especial, vão te ajudar a viver esse princípio aí, da autoestima, da autoconfiança, para você poder usufruir das coisas boas, tá bom? Vamos para a próxima regra? Vamos para a próxima regra? Vou colocar na tela aqui, mudar a imagem. Regra 2. Regra 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Nessa regra aqui, o Peterson foi num lugar profundíssimo. Eu recomendo que você leia o livro e leia essa segunda regra, porque ele fez uma viagem filosófica, psicológica e até teológica. Ele arriscou também, ele falou muito de Bíblia. Profunda. Eu gostei muito dessa regra 2 aí do Jordan Peterson. Vamos lá. Olha que coisa curiosa. Ele traz um estudo muito curioso, muito interessante. Ele fala o seguinte, ó, que
Dentre 100 pessoas para quem é prescrito um certo remédio, um terço nem compra o remédio. Preste atenção. Os médicos prescreveram um certo remédio para 100 pessoas que têm, em tese, a mesma doença. Um terço das pessoas nem compram o remédio. Dos 2 terços entre os 100 que compram, 2 terços de 100 vai dar 66,6. Essa metade de pessoas, para arredondar, dessas pessoas, metade não toma o remédio da forma certa. Por que isso acontece? Por que nós somos tão relapsos com o nosso autocuidado? Aí ele fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, ó. É curioso que essas mesmas pessoas, elas cuidam muitas vezes melhor de outras pessoas e cuidam ainda melhor de seus animais de estimação. Coisa curiosa. Eu não estou falando daquela pessoa que tem um animal na sua casa, mas não gosta do animal, não. Eu falo daquelas pessoas que realmente gostam do bicho, né? Que tem carinho para o animalzinho. Elas costumam cuidar melhor do animal do que de si mesmas. E a pergunta é, por que isso? E aí Peterson vai fazer uma viagem profunda, só que ele vai parar na Bíblia. E ele vai chegar lá em Gênesis, e ele conta ali a história da queda do homem no Gênesis capítulo 3, e ele fala isso de uma forma arquétipica, né? Ele não quer fundamentar teologicamente a sua ideia psicológica, mas ele quer dizer, naquela ideia de Carl Jung, né? Que os arquétipos sociais que nós carregamos, eles nos influenciam. Então, Adão e Eva é um casal arquetípico. Eles representam a forma como a humanidade se enxerga. E isso vem de muitos anos. Então, o que acontece? Mas eu já vou trazer de uma forma teológica e espiritual também. O que acontece? Ele diz que o ser humano, quando ele transgride, quando ele cai, quando ele peca, ele passa a ter dentro dele o bem e o mal. Isso não era isso que estava na árvore? O conhecimento do bem e do mal? Entretanto, esse conhecimento do bem e do mal, ele começa a operar no homem trazendo vergonha e desprezo por si próprio. Porque qual foi a reação que Adão e Eva tiveram quando se perceberam nus? Correram e se esconderam. Se esconderam como quem pensa, temos agora do que nos envergonhar, não somos suficientemente bons, somos reprovados, somos maus. Eles têm autoconsciência do mal que está dentro deles. Por isso que a nudez agora é um problema, porque eles têm uma autoconsciência da malícia que está no coração deles. Então essa autoconsciência do mal que está em nós gera um desprezo por nós mesmos. Preste atenção. O que Peterson propõe é que a nossa falta de autocuidado está profundamente ligada com um desprezo que nós carregamos por nós mesmos, que é oriundo da culpa. E aí ele justifica o fato de nós cuidarmos bem dos animais, porque nós entendemos que eles não têm consciência de bem e mal. O animal não é bom nem mal, ele é só um animalzinho que vive por seus instintos. Se ele faz alguma coisa ruim, ele não faz com consciência, ele não tem autopercepção. O animal não está com vergonha por estar nu. Ele não tem autoconsciência. Ele não tem o bem e mal no coração. Então nós, às vezes, tendemos a olhar para ele com mais boa vontade, porque não vemos no animal alguém mau. Mas muitas vezes olhamos para o ser humano e para nós mesmos com raiva, com ódio, com ira, por enxergar em nós, ainda que de maneira inconsciente, uma maldade que está dentro do nosso coração. E aí vem o desejo de punição, né? Vem o auto-boicote, a autopunição, né? A vontade, às vezes, de eliminar a culpa
se manifesta no descuidado, no abandono de si mesmo, no autoabandono. E aí é interessante, como é que Peterson propõe que isso seja resolvido? De uma maneira interessante, ele fala o seguinte, ó. Ele fala que essa culpa, esse não sentir-se bom, pode ser resolvido no autocuidado a partir da consciência de que se você não se cuida, você se torna ainda pior. Preste atenção. Olha que coisa, isso aqui é profundo, isso é muito profundo. Eu vou ainda mostrar uma solução mais profunda que a solução do Evangelho. Mas essa que Peterson fala também é profunda. Porque ele fala o seguinte, ó. Se eu me desprezo, me sinto culpado, me sinto mal, me sinto ruim, me sinto pecador, ainda que de uma maneira inconsciente isso brote em meu coração um desprezo por mim mesmo, e eu não me cuido por isso, porque eu sou mal, eu preciso entender que não me cuidar é mal. Que se eu não me cuido, eu me torno pior ainda. Porque ao não me cuidar, eu prejudico quem está em minha volta. Pense em você, se você hoje decide parar de se alimentar, por exemplo, que é uma base da base do autocuidado, ou começa a se alimentar muito mal, você fica doente. Vai dar trabalho a quem? Vai dar despesas a quem? As pessoas que mais te amam, que mais estão perto de você. Se você decide parar de se higienizar, você vai incomodar quem? As pessoas que mais te amam. Ou seja, se uma pessoa não quer progredir na vida, não quer estudar, não quer trabalhar, porque ela se despreza, ela não quer se cuidar, ela não quer crescer, ela não quer ser feliz, porque ela se despreza, ela quer se punir, ela não fará mal só a si mesma, mas ela fará mal às pessoas que lhe cercam. Então, se você não quer se cuidar porque acha que você é ruim, não se cuidar te torna ainda pior. Porque não se cuidar faz você se colocar nas costas de outro, faz você incomodar o outro, faz você fazer mal ao outro. O extremo disso é o suicídio, não é verdade? Então algumas pessoas chegam ao suicídio por se desprezar muito, por achar que são que não valem nada, que são terríveis. Mas ao tirar a própria vida, elas não atentam só contra si mesmas, mas atentam contra todos que lhe amam. Então não se cuidar te faz ainda pior, entende? Então se você quer melhorar, você tem que se cuidar. Quer ser uma pessoa boa? Você tem que se cuidar. Ah, mas eu não seria uma pessoa boa cuidando de outros? Você seria uma pessoa boa cuidando de outros, mas você não consegue cuidar de outros se você não se cuidar. É aquela história do avião, né? Lembra do que os comissários falam no avião? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Pegue a sua e coloque em você primeiro e depois ajude quem estiver ao seu lado, mesmo que seja uma criança. Por quê? Porque se você não estiver bem, consciente, respirando bem, como é que você vai ajudar alguém? Vão ser dois ali atrapalhados. Você tem que estar bem primeiro para poder ajudar o outro. Então, o autocuidado é amor com o outro. Essa é a proposta de Jordan Peterson. Só que preste atenção. Essa proposta de Jordan Peterson, ela casa perfeitamente com a doutrina mais judaica do que cristã. Nós não cremos nisso à luz do Evangelho, mas é uma doutrina judaica que tem tem um brilho no Evangelho, mas de outra forma, que é a salvação pelas obras. Porque ele fala o seguinte: você não se cuida porque você se despreza. Só que você vai conseguir reverter isso percebendo que o seu autocuidado é bom para o mundo. O que significa isso? Você vai se salvar dessa culpa, dessa condenação que você carrega no seu coração, fazendo coisas com obras. É salvação por obras.
E a salvação por obras, eu não vou mentir, ela é interessante, né? Poxa, eu vou fazer, eu vou compensar o que eu fiz de errado, eu vou compensar a minha culpa, eu vou consertar os meus erros, eu vou ser bom para mim mesmo e para os outros, porque eu fui ruim, então eu vou cuidar de mim para cuidar dos outros, eu vou fazer o bem para mim para fazer bem para os outros, porque eu já fui ruim. Só que isso, gente, é uma escravidão. Como Paulo expõe abundantemente na carta aos Romanos, essa salvação pelas obras gera uma mentalidade de escravo. Ele também fala sobre isso em Gálatas, quando fala sobre o pensamento da lei. Na verdade, eu estou fazendo uma série sobre Romanos, está no canal da igreja, no meu canal também. Acessem. Estou explicando Romanos capítulo por capítulo. Depois acessem, está no YouTube. E observe, isso gera por quê? Porque você nunca sabe o limite, você nunca sabe o quanto você fez o suficiente. Você fica naquela coisa de autocuidado, cuidado com o outro. Quanto que eu compensei o mal que eu fiz? Quando que o que eu vou fazer compensa o mal? Isso é uma coisa enlouquecedora. E cada novo erro gera uma nova busca por compensação. Então, eu acredito que, apesar de sim, esse raciocínio de que o autocuidado ele vai fazer você ser uma pessoa melhor, porque te fará cuidar de outros de uma maneira melhor, você não pode colocar no autocuidado a sua esperança de redenção. Não. O autocuidado deve ser sim uma expressão de amor, mas não deve ser o seu lugar de redenção. Pastor, como é que eu encontro redenção então para minha culpa, para que eu volte a gostar de mim e me autocuidar? Tem a ver com o que nós falamos no tópico passado. Identidade, filho, receber o perdão, o amor e a graça de Deus. Aceitar que Deus te faz alguém especial pela graça e pelo amor dele. Essa consciência da graça, ela não está presente apenas no Novo Testamento. Só mostrar para você algo muito interessante aqui no Antigo Testamento. Você lembra que Davi, ele tomou a mulher de um homem, ou seja, adulterou, e ele matou esse homem, um homem injusto chamado Urias. E ele se sentiu péssimo com isso. No Salmo 51 ele fala: Senhor, meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado me atormenta, me machuca. Eu me desprezo pelo que eu fiz. Eu estou sem alegria. Então imagina, será que naquele tempo ali, Davi estava se cuidando como deveria se cuidar? Davi estava se amando como deveria ser? Não estava se desprezando. Estava entregue. E aí que muitos entram no alcoolismo, nas drogas, em vários vícios, se abandonam, muitos engordam muito, né, por vícios alimentares, outros não querem mais se exercitar, não querem mais se cuidar de forma alguma. Se abandonam. Por quê? Por causa de muita culpa. Davi estava assim, sentindo muito culpado pelos terríveis pecados que ele cometeu. Sim, isso estava acontecendo com Davi. Entretanto, olha o que ele fala no Salmo 51. Ele fala assim, ó: Senhor, lava-me e eu ficarei limpo. Purifica-me e eu ficarei mais branco do que a neve. O que significa isso? Eu sei que em Deus há um poder de me restaurar e restaurar o meu valor. Porque no versículo 13 ele fala assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Senhor, eu creio tanto que eu posso ser restaurado pela tua graça e pelo teu amor, que eu estarei não na posição de pecador que não tem mais valor, mas numa posição de alguém redimido, que tem tanto valor, que é capaz de ajudar outras pessoas a encontrarem em ti transformação, graça, perdão. Eu vou ensinar os transgressores. Eu vou ajudar as pessoas a se voltarem para ti. Então Davi, sabe, no fundo do poço por causa do pecado, tem plena consciência de que em Deus há uma restauração que restitui o nosso valor, o que restitui o nosso autocuidado, o que restitui o nosso cuidado para com o outro. Ele fala: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Não me tire da tua presença, não retire de mim teu espírito. Ou seja, eu quero voltar a ter alegria, voltar a me sentir bem, voltar a me sentir confiante, a me sentir amado, a me sentir querido pelo Senhor. Então, nesse lugar de redenção,
eu vou cuidar de outros. Eu vou ensinar os transgressores, eu vou resgatar outras pessoas. Você entende? Então a proposta do Evangelho é você receber o amor de Deus. Mas aí vem uma pergunta lá no nosso inconsciente. Mas vem cá, quem paga a conta? Quem paga o que eu fiz? Quem paga? Quem paga? E você sabe a resposta. Falta você crer na resposta. Você sabe que alguém pagou a sua conta. Você só tem que aceitar. Sabe quando você está num restaurante? Aí você vai pagar a conta. Não sei se já aconteceu com você. Você vai pagar a conta, você vai pagar a conta, você vai, cadê a conta? Não, o fulaninho pagou. Não. Aí se você for orgulhoso, não é possível. Não é possível. Não. A minha parte eu vou pagar. Não, fulano já pagou tudo. Não aceito. Tem gente que não aceita. Tem gente que não aceita que outro pague a sua conta. Ele quer porque quer eu pagar a conta dele, porque para ele é uma desonra. Ei, você tem que aceitar que Jesus o Cristo pagou a sua conta. Como já estava profetizado séculos antes dele nascer por Isaías. Isaías 53, versículo 4. Olha o que diz assim, ó. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados, os meu e o seu pecado. O castigo que nos traz a paz, eu posso ter paz agora, porque ele recebeu o castigo, estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, sem exceção, todos pecaram, todos caíram, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Cada um de nós tem a sua história de pecado, de erro e de falha. Cada um de nós tem a sua história. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele pagou a conta de todo mundo e você tem que aceitar isso. Tem que aceitar o que Paulo diz em Romanos 5:1. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho paz com Deus. Se o juiz do universo não tem mais nada contra mim, por que é o que eu vou manter tendo algo contra mim? Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que aceitar isso e se amar a partir do amor de Deus. É muito orgulho, observe, é muito orgulho não se amar, não se perdoar, sendo que Deus, que é mais justo e mais santo do que você jamais poderá ser, te perdoou e te amou. É muito, eu não me perdoo, eu não aceito o que eu fiz, isso é muita vaidade. Isso é orgulho. Deixa de orgulho. Se Deus, que é Deus, te perdoou e te amou, se ame, se perdoe. Aí você vai começar a cuidar de você. E cuidando de você, você cuida de outros também. Vamos lá para a terceira regra da vida do Jordan Peterson. Então a primeira tem a ver com confiança. Nós mostramos como isso tem a ver com identidade. A segunda tem a ver com autocuidado. E uma coisa está ligada muito à outra, que tem a ver também com se perdoar, com se amar. Vamos para a terceira regra da vida do Jordan Peterson. Vou colocar aqui outra imagem. Olha aí. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Vai ser a nossa última regra de hoje. Se prepara aí para poder ver direitinho. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. O Jordan Peterson aqui, ele não foca apenas a questão da pessoa te amar ou não te amar. Tipo assim, seja amigo de quem te ama. Não seja amigo de quem não te ama. Não é bem isso. Ele fala muito no sentido de ser amigo de pessoas que querem o melhor para você, porque elas querem também o melhor para elas, porque elas sabem o que era o melhor. Aqui, essa ideia está muito linkada com as duas ideias anteriores, da confiança, do autocuidado.
são pessoas que fazem boas escolhas, que caminham bem. E por isso também acabam oferecendo para você um caminho bom. Sim, você também tem que perceber quem te ama de verdade, tem que discernir isso é importante. Mas aqui o foco é entender que tem pessoas que mesmo que tenham por você um sentimento sincero, muitas vezes elas não conseguem querer o melhor para você porque ela nem sabe o que é o melhor. Ela não tem consciência do que é bom e do que é ruim. Isso casa muito com o que Jesus disse em Mateus 15:4, 15:14, chamando os guias de Israel da sua época de condutores cegos que guiavam cegos. Ele fala, se um cego guiar outro cego, ambos, quem guia e quem segue, cairá num buraco. E é verdade, gente. A gente tem que entender que as pessoas que nos cercam nos influenciam profundamente. Nós tendemos a alinhar a nossa vida com a vida delas. Tolo é quem acha que não. Tolo é quem acha que anda com alguém, que caminha com alguém, que não é influenciado por esse alguém. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15:33. Ele fala assim, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. O que eu mais gosto aqui é o não vos enganeis. Pare de se enganar, de achar que você vai andar com alguém, vai comungar com alguém e não vai ser influenciado. Você vai ser profundamente influenciado em tudo. Você vai ser influenciado pelas pessoas que acessam a sua vida, que acessam o seu coração. Então você tem que escolher com quem andar. Provérbios 13:20 fala o seguinte, ó, o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Olha que legal, só por andar com sábios eu vou ficar sábio, mas se eu andar com tolo, eu vou ser destruído. Ó, ele não dá nem uma questão de assim, quem anda com sábio pode, ele afirma categoricamente, né? Quem anda com sábio vai ficar sábio. Quem anda com tolo vai ser destruído. Ele fala como se fosse inevitável. Andou, Rafinha, também amo andar contigo, meu amigo. Quem anda com sábio vai ficar sábio. Quem anda com tolo vai ser destruído, é certo. Por isso que o Salmo 1, o Salmo do homem bem-aventurado, feliz, né? Homem bem-sucedido, diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Por quê? Porque aquilo só vai atrasar a sua vida. Você quer pessoas que têm uma visão profunda da vida, madura, divina, inspirada da vida, né? Então não tem jeito. E aí Jordan Peterson fala algo muito interessante. Ele fala o seguinte, vem cá, o que é que leva a gente muitas vezes a andar com pessoas que a gente sabe que só puxa a nossa vida para trás, que não nos influencia positivamente? Ele fala que tem duas coisas que podem fazer isso. Eu poderia até dar outros exemplos, mas para a live não ficar muito grande, vou ficar nas duas que Peterson fala. Ele fala que a primeira coisa que pode fazer a gente andar com pessoas que nos puxam para trás é a gente ser narcisista. Olha que interessante. A gente é tão narcisista, tão autocentrado, quer parecer tão melhor, que você faz questão de andar com pessoas ruins, fracas, débeis, tolas, para se sentir bem no meio delas. Outro dia eu até brinquei, eu estava num restaurante com dois amigos, aí eu fiquei no meio na foto, né? Ficou uma à minha direita, uma à minha esquerda, e eu fiquei no meio dos dois na foto. Aí quando eu postei a foto no meu Instagram, no meu outro Instagram, não esse aqui, o outro que eu posto mais foto pessoal, aí eu botei a legenda assim, ó. Esse é o segredo para ficar bonito. Pose entre dois feios. Mas Peterson fala que isso de fato acontece conosco. A gente quer estar com pessoas inferiores para se sentir superior, para se sentir melhor, para sentir o inteligente, o sábio, o próspero, enfim, o competente. Um dos feios acabou de comentar aqui, né? Então, por vaidade, por narcisismo, para não sentir, às vezes, o herói da situação. Aqui quem paga sou eu, quem ensina sou eu, quem fala sou eu, bom sou eu. A gente se cerca de pessoas que não têm muito a oferecer.
E uma outra questão que o Peterson coloca é da compaixão mal administrada. O que seria isso? Ele fala que às vezes a gente tá com pessoas débeis, fracas, frágeis, tolas, porque a gente ama elas, a gente quer, só que a gente não sabe conduzir essa compaixão. Porque, segundo ele, a compaixão e essa ajuda deve ser dada a quem quer ser ajudado. Aí ele cita até um psicólogo famoso, que é o Carl Rogers, que diz que nós nunca devemos começar uma terapia com alguém que não quer melhorar. Isso não existe. Você só ajuda quem quer ser ajudado. Isso faz sentido. De fato, eu não posso ficar tentando carregar todo o tempo as pessoas que não querem progredir, que não querem crescer. Só que assim, isso tem um contraponto. Preste atenção, isso tem um contraponto. Nós fomos chamados para uma missão de resgate. Nós cristãos fomos chamados para uma missão de resgate muito profunda. E muitas vezes tem pessoas que elas estão mal hoje, elas são tolas hoje, elas são bobas, elas são realmente pessoas que não nos acrescentam quase nada, mas que têm nelas um grande potencial. E às vezes elas não querem porque elas nem sabem que podem querer aquilo, entende? Então cuidado com essa coisa, não quer crescer, não quer evoluir, não quer melhorar, então sai da minha vida. Tem um pouco de paciência. Lá em 1 Samuel capítulo 22 diz que desceram para estar com Davi homens endividados, homens malquistos pela sociedade, homens que fugiam da sociedade. E em Davi eles encontraram um acolhimento, uma esperança, uma liderança, uma proposta que eles nunca imaginavam. E aqueles homens desprezíveis para a sociedade se tornaram o exército mais poderoso da Bíblia. Os valentes de Davi, os guerreiros mais notáveis da Bíblia. De homens desprezíveis nasceram esses homens notáveis, formidáveis. Por quê? Porque houve em Davi um enxergar o potencial que havia neles. Porque se Jesus só fosse andar com pessoas que têm algo a acrescentar, ele não andava com ninguém. E a Bíblia diz em Lucas 7,34 que ele era conhecido como amigo de publicanos e pecadores. Pessoas que não tinham nada a acrescentar a ele, mas ele percebia que havia um valor a ser resgatado naquelas pessoas. Entende? Então, assim, é verdade que você deve evitar andar com quem não quer nada, é verdade. Mas às vezes tem um pouco de paciência, um pouco de tolerância para saber até que ponto aquela pessoa não quer porque ela não foi despertada ainda, até que ponto você pode investir mais, você pode aconselhar mais, você pode amar mais, sabe? Aí você tem que discernir qual é a hora de falar, olha, é hora de me afastar. Já tentei muito e está me fazendo mal essa relação. Não, vou insistir um pouco mais, eu vou dar um pouco. Agora é o seguinte, você não pode só ter essa andar com pessoas a quem você vai ensinar, discipular. Não, você tem também que andar com pessoas que vão te discipular, que vão te ensinar alguma coisa. A não ser que você seja Jesus Cristo, aí que só andou com quem ele ia discipular porque não tinha ninguém melhor do que ele. Mas você também tem que andar com pessoas melhores do que você, mais sábias do que você, sabe, mais fortes do que você. E aí isso tem várias áreas, tem gente que é melhor numa área, outra melhor em outra, enfim. Né? Você tem que ter esse equilíbrio na vida. Mas resumindo, a lição é essa. Tem gente que não vai querer o melhor para você porque ele nem sabe o que é melhor para ele. Tem gente que vai te oferecer droga porque para ele aquilo é bom. Tem gente que vai te convidar para encher a cara a noite toda, a semana toda, porque na cabeça dele aquilo é bom. Tem gente que vai te chamar para prostituição porque na cabeça dele aquilo é o paraíso. Sabe? Então, não é que a pessoa é ruim necessariamente, é porque ela não tem noção do que é bom e do que é ruim. Então você, a partir, recapitulando, a partir da regra 1, que é o... Vou até tirar aqui a imagem agora. A partir da... Como é que tira a imagem agora? Definitivamente eu não sei mais. Não sei mais tirar. A partir da regra 1, que é a confiança, a identidade,
A partir do autocuidado, do amor próprio, porque eu gosto de mim, porque Deus gosta de mim, eu sei que eu tenho valor. Então eu começo a dizer, opa, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim. Não com soberba, não com arrogância, mas eu vou selecionando mais as minhas relações, especialmente as minhas relações íntimas. A partir dos valores que eu tenho, do meu senso de valor, do meu senso de propósito, de missão. Amém, gente? É isso aí. Essas foram as 3 primeiras regras da obra de Jordan Peterson. E eu queria tirar aqui a imagem, ficar a minha imagem grande, mas eu não sei como foi. Estou com medo de apertar aqui e fechar a live. E aí não ficar nenhuma coisa nem outra. Ah, aqui, ó. Oh, dá até para inverter, ó. Pô, não sabia, que legal. Ah, na próxima eu vou fazer assim. Então essas foram as três primeiras regras, né, do livro de Jordan Peterson, analisadas à luz da Bíblia. Você não vai encontrar isso na internet. Na verdade, para ser bem sincero, pelo que eu vi de resumo na internet, você nem encontra quem de fato entende o que Jordan Peterson quer dizer, porque é um livro bem profundo, bem filosófico, bem psicológico. A pessoa nem entende o que ele quer dizer. E aqui você está encontrando isso, ainda analisado à luz da palavra. Beleza? Agora é o seguinte, pastor, quero o resto do livro. E o resto do livro é massa. Deixa eu te mostrar aqui as próximas regras, como são interessantes. E o título da regra não diz muito, não. O título apenas dá um sinal, porque ele aprofunda em muita coisa. Então, ó, a próxima. Ó. Compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com que outra pessoa é hoje. Olha essas cinco aqui é profundíssima, mexeu muito comigo essas 5, muito mesmo. Pais precisam ouvir isso aqui. Não só pais, todo mundo, ó. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Isso aqui tem uma profundidade que você não tem noção. Como assim, meu filho fazer algo que me faça deixar de gostar dele? Isso aqui é profundo. Olha 6. Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essas são as próximas 3 regras que vamos analisar à luz da Bíblia. Pastor, eu quero, como é que eu faço? Vai ser no YouTube, quinta-feira que vem, 19 horas. Mas vai ser exclusiva para quem é membro do canal. Você vai clicar aqui em cima na bio, vai clicar no meu canal, e aí vai clicar lá em ser membro do canal. Você vai pagar um valor baratinho, vai acessar todo o conteúdo exclusivo para quem é membro do canal. Tá bom? Você ajuda a gente a produzir esse conteúdo que pode mudar, transformar a sua vida para sempre. Renova a sua mente, experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá bom? Então semana que vem, 19 horas, vai ser exclusivo para os membros do canal. Venha receber, porque você vai amar. Gente, querem que eu deixe essa live aqui salva aqui no Instagram? Vocês querem? Se 10 pessoas disserem que querem no comentário, eu vou deixar salva aqui. Mas essas 10 pessoas que vão comentar dizendo que quer, vão fazer um compromisso comigo. Eu vou deixar a live salva aqui, se vocês disserem que querem. Quero 10 pessoas dizendo que querem, para saber que ficou legal mesmo. Vou deixar a live salva aqui, mas vocês vão fazer uma coisa comigo. Vocês vão comentar a live agora. Assim que eu deixar salva, que ficar salva no feed, não aqui no chat, mas ficar salva no feed, vocês vão comentar. Gostei disso, abriu minha mente, foi legal, porque o comentário gera engajamento. E vocês vão compartilhar com no mínimo 3 pessoas, tá bom? Pode mandar o aviãozinho para a pessoa ou marcar elas no comentário. Esse livro tem abençoado gente no mundo todo. E a luz da palavra, então, vai abençoar todo mundo que você compartilhar. Então não tenha medo, porque todo mundo vai ser abençoado por esse conteúdo, tá bom? Você vai comentar assim que eu deixar a live salva aqui e vai compartilhar com muita gente, tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que esses princípios que ensinamos aqui mudem a vida de vocês como tem mudado a minha. Vamos viver, ó. Costas eretas, ombros para trás. Por que essa confiança, pastor? Porque eu sei o que eu sou, não porque eu sou em mim mesmo, mas pela graça de Deus que foi em mim. Eu tenho confiança, eu vou enfrentar, não vou ficar rastejando no submundo. Eu vou buscar as coisas boas da vida, porque eu sei quem eu sou. Número 2, eu vou me cuidar. Porque se Deus me ama, eu vou me amar. E não me cuidar faz mal ao mundo. Então eu vou me cuidar porque eu me amo, porque se Deus me ama, como é que eu não vou me amar? Número 3, eu vou andar com pessoas também que entenderam
quem são, que se amam, que têm bons princípios e bons valores, porque essas relações me influenciam profundamente. Beijo, shalom no seu coração. Não esquece, comenta e compartilha a live aqui. Até mais, gente!